Fala aí, seus holandeses de coração, desde que eram criancinhas. Não tá tudo certo hoje, né? Bom, até que de certa forma nem foi tão ruim assim, né? A Holanda foi eliminada da Nations League pra Espanha nos pênaltis, um jogo sofrido pra caramba. Mas pelo menos, cara, o Memphis não vai mais ser convocado pra esses próximos jogos que vão acontecer em junho e vai focar totalmente no Corinthians. Agora, por outro, é meio chato pelo lado dele, mano, porque ele fez um dos gols, foi o primeiro sofrendo pênalti e batendo, só que ele também não vai mais voltar pra seleção tão cedo, que foi um dos objetivos dele quando veio pro Brasil, né? Se recuperar e voltar pra lá. Enfim, de todo jeito, uma coisa interessante de se ressaltar é que nesses dois jogos o Memphis jogou de centroavante e ontem ele foi bem demais, cara. Fez um bom papel de camisa 9, mesmo tendo se desacostumado a jogar assim nos últimos anos, já que aqui ele virou um camisa 10 mesmo, né? Flutuando em campo, jogando mais atrás e tudo mais. E isso é interessante, cara. Pra mim é bem interessante porque mostra que talvez o reserva do Yuri em algum momento seja ele mesmo e não o Héctor Hernandes, né? Se não tiver como o Yuri jogar ou quando tiver suspenso, é melhor só manter ele por ali, que parece que vai dar jogo. Não sei se vai ser assim toda vez, mas até que ele foi bem e acho que quebra um galho por ali, né? E outra, como ele jogou mais que os 90 minutos ontem, foi até um pedaço da prorrogação, ele acabou ficando na Europa hoje pra se recuperar, se tratar lá e só volta pro Brasil amanhã. Então a tendência é que ele chegue de manhã, mas se apresente no CT no mesmo dia. Vai ser corrido? Vai, mas pra uma final é o mínimo que a gente espera, né? Enfim, mano, triste por essa eliminação, eu tava torcendo muito pelo Holanda, tava gostoso de torcer pelos caras, fizeram um jogaço lá também, mas feliz, digamos assim, porque ele não vai ter mais esse problema de agenda esse ano, vai focar totalmente no Corinthians e daqui pra frente é só nós, falou? Olha, fiel, mesmo em semana de final, mesmo em um momento tão importante como esse, eu não posso deixar de falar desse tipo de assunto porque coisas estão acontecendo no Parque São Jorge e eu falando ou não, elas não vão deixar de acontecer. Então, algumas delas, por exemplo, que eu queria trazer aqui pra vocês hoje, seria que a Comissão de Justiça lá no Conselho, liderada por Leonardo Pantaleão, o ex-diretor jurídico do clube, protocolou ao menos 4 requerimentos de uma só vez no Conselho Deliberativo, cobrando aí principalmente o lance dos ingressos, mas também um suposto assédio moral de Fabinho Soldado em cima de funcionários do CT que denunciaram ele posteriormente, e isso inclusive foi uma informação do Cascão, do Neto, do canal Alambrado Alvinegro, ali no começo de março. Aí também tem uma investigação para uma fala do diretor cultural Raul Correia, que durante um podcast soltou que menino nasce ladrão e menina nasce vadia. Esse é o Corinthians. Pois é, ele falou isso, uma frase muito absurda, mas que eu pelo menos queria saber o contexto para saber o porquê que ele falou uma frase dessa tão absurda em um podcast ainda. Enfim, tá sendo investigado e ele vai responder por isso. E aí por último, mas não menos importante, como eu já falei, né, o lance dos ingressos. Tanto as denúncias do Marcelo Munhões, o ex-funcionário do TI, quanto sobre o controle interno da distribuição de ingressos, que teve toda a polêmica ali que estaria pegando mais ingressos do que deveria. Resumindo, a diretoria vai ter que se justificar, Fel, sobre todos esses temas lá no Parque São Jorge, sem contar alguns outros questionamentos que foram feitos e não foram respondidos, como o contrato com a Ernest Young e o Memphis Depay. Ah, e só um detalhe, o que eu acho sobre tudo isso. É claro que todas essas denúncias podem ser um tipo de perseguição à gestão do Augusto, e eu acredito que exista sim, tá? Ninguém é bobo, tá na cara que eles também querem prejudicar o Augusto de qualquer forma. Só que é aquilo também, fiel, vamos combinar? Quem não deve não teme. Então, se não estão devendo nada, respondam e saiam por cima. Simples assim. Mas é isso, bora acompanhar pra ver no que tudo isso vai dar, né? Bom, e até por falar em denúncias, né, como a gente parece que entrou numa semana onde tudo de ruim dessa gestão foi aparecendo ao mesmo tempo, a Gazeta Esportiva, não poderia ser diferente, né, do querido Thiago Salazar, trouxe aí uma matéria de bastidor falando sobre o incrível Marcelo Mariano, que teria pedido o afastamento do cargo no dia 16 de janeiro desse ano, mas que não tá nem um pouco afastado da gestão do Augusto, porque na matéria diz que mesmo ele sem função ativa no clube hoje, ele ainda circula livremente por lugares restritos da arena, do Parque São Jorge, tem acesso ao prédio que trabalhava antes, anda de crachá e tudo, está presente em discussões ligadas ao departamento do clube, manda e desmanda lá dentro, enfim, no geral, mano, dá pra dizer que não mudou absolutamente nada pra ele. O cara continua fazendo o que quer, entrando onde bem entende, e tudo isso com a desculpa de que ele é conselheiro, sócio do clube e corintiano. Foi exatamente isso que ele respondeu ao ser perguntado sobre todos esses questionamentos. Então, mano, no final das contas, você percebe aí que o Augusto tá pior do que uma mãe. Não larga a mão do filho por nada, não importa o que esse filho tenha feito, seja porque ele tem rabo preso com esse cara ou porque ele é muito fiel, não sei, mas é no mínimo interessante ver que o Marcelo Mariano, depois de tudo que aconteceu, pediu afastamento e os carambas, continua trabalhando ali, ó, normalmente, como se fosse um diretor, como se fosse um cara da gestão. Não mudou absolutamente nada pra ele. E vale lembrar, né, o Marcelo Mariano foi justamente um dos caras mais envolvidos na polêmica da VaiDeBet. Foi o cara que pediu pra fazer o depósito pra conta de uma empresa que no final das contas nem existia. Mas tá aí, continua andando como se nada tivesse acontecido. E aí você vai falar sobre isso e pronto, você tá errado, tá caçando
tropelinho houve, não sei o que, em semana de clássico quer tumultuar. Pô, na boa, né, fiel? Até quando a gente vai ter que fechar os olhos pra polêmicas da gestão do Augusto só pra supostamente a RT não voltar? Pô, é difícil, hein, mano? Admiro muito você que tá conseguindo fazer isso. E outra, tá? Como eu falei lá no começo, a notícia tem fonte e tem assinatura. Quem não quiser acreditar, direito seu. Meu papel aqui, ó, é apenas reproduzir. Falou? Bom, e como esse assunto dos cambistas tá em alta por aqui, né, fiel? Apareceu aí um relato no fórum do meu timão, que colabora bastante com esse assunto, de um torcedor que tentou comprar ingressos pra essa final, que hoje abriu apenas pra PCD e idosos, e ele diz, mano, que em apenas 1 minuto simplesmente esgotou tudo. Acabou. O site travou e quando voltou já era, não tinha mais nada pra comprar. E tipo assim, mano, eu entendo que de uns tempos pra cá tá realmente difícil de comprar ingressos, todo mundo tá reclamando disso, né? Não tá conseguindo comprar porque sempre esgota. Pra uma final então, pô, nem se fala, era óbvio que seria assim, mas nem os idosos estão perdoando, porque rapidamente já apareceram ali cambistas vendendo esses mesmos ingressos de idosos por 10 vezes o preço, 400 conto. Sem contar alguns ingressos que nem chegam ao torcedor, porque os logins da diretoria já pegaram antes. Então, o que já tava ruim parece que ficou pior, e enquanto esse reconhecimento facial não chegar na arena, cenas como essa serão comuns, né? Serão mais comuns ainda. Inclusive, se você não tem mais de 20 pontos no fiel torcedor e quer ir pra essa final, pode esquecer, tá? Se você não comprar na mão desses caras aí, filho, quando abrir as vendas pro fiel torcedor geral, só vai ter os mais caros e olhe lá, é capaz de esgotar também em menos de 1 minuto. Mas tá aí, relato de um torcedor do fórum que evidencia muita necessidade de aumentar o estádio, mas principalmente de resolver essa questão dos cambistas, né? Tá difícil pra todo mundo. Bom, e ele que virou reserva mesmo no Corinthians, né, fiel? Tá sem moral nenhuma com a torcida depois de alguns péssimos jogos que fez esse ano. O André Ramalho, que é um dos capitães eternamente, não me parece que vai voltar a jogar tão cedo com o Ramon, já que um dos problemas da defesa do Corinthians ainda é a bola aérea. Estão tomando muito gol assim e não é o André que vai resolver. Ele não tem essa característica. Agora, pode falar o que for, mas ele não é um péssimo zagueiro, tá? Ele tem bola pra jogar e, ao meu ver, é um desperdício deixá-lo tanto tempo no banco. Quer dizer, se eu sou o Ramon, eu já começaria a conversar com ele de canto ali sobre a possibilidade de jogar como volante, que agora nós estamos jogando com 2 mais recuados, né, que é o Martinez e o Ranieri, e ele pode muito bem ser uma opção a mais para esse setor, já que ele já fez essa função em alguns jogos e para ele não seria uma novidade. Só que agora seria para valer, de ser realmente um volante nesse time. É o único jeito que eu vejo hoje, na verdade, dele voltar a jogar e ter alguma importância lá dentro, porque como zagueiro, fiel, a melhor fase dele por aqui, se você for ver, foi justamente na linha de 3, que ele jogava mais à frente, ou seja, quase como um volante. Então, essa seria a minha solução hoje para ver se ele volta a ter algum prestígio lá dentro. No mais, cara, se não for desse jeito, então continua trabalhando quieto e espera fazer o que, né? Não tem muito pra onde correr. O que vocês acham, hein? André Ramalho jogaria a bola de volante ou seria só mais um? Comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima. Tamo junto e vai, Corinthians! Want to live